E hoje estamos aqui visitando ele em seu habitat, minha gente. Aqui, Dr. Matheus Toneto, mais uma vez em nosso programa. Hoje nós te visitando, doutor. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Que isso, eu que agradeço, Elga. E hoje eu me sinto mais à vontade, né? Estou no meu ambiente. Então é muito bom receber vocês aqui no meu consultório, né, onde eu estou no meu dia a dia, e mostrar um pouquinho, né, para o telespectador como que funciona o tratamento mais de perto, né? Explicar um pouquinho dos tratamentos voltados à estética, reabilitação oral, um pouco mais próximo, né? E de maneira talvez mais clara, para que as pessoas consigam entender hoje como que funciona um tratamento reabilitador ou um tratamento estético. Sempre é muito importante para todos nós ter esse conhecimento em relação ao procedimento, né? E quebra esse gelo que o paciente tem, porque hoje está tudo muito simples, né, doutor? Aliás, eu acho que a tecnologia acelera todo o processo, traz conforto ao paciente e, lógico, que qualidade no tratamento. Sim, sim. E assim, Elga, hoje, com a tecnologia, com os avanços que nós temos na odontologia, como é algo que nós temos conversado, né, no programa, facilitou muito nós conseguirmos atingir a expectativa do paciente e também conseguirmos uma previsibilidade maior nos tratamentos diante a essa tecnologia que a gente pega a nosso favor, né? Usa a nosso favor. Doutor, você falou dessa previsibilidade, certo? Isso. Eu acredito que a curiosidade da pessoa, porque transformar o sorriso, o dente é muito importante, né, doutor? Sim. Então, você estar feliz com o seu sorriso, com a sua saúde bucal, seus dentes, muda a vida de qualquer pessoa. E você poder demonstrar como vai ficar no futuro, a pessoa, assim, ama isso. E o bom é que a expectativa é a realidade. A proximidade do que você mostra antes e do que vai ficar é quase 100%, né, doutor? Exatamente, Elga. Então, até a nossa ideia de hoje é estar mostrando um pouquinho mais para as pessoas como que começa, né, esse tratamento estético ou um tratamento reabilitador. Então, uma pessoa vem com aquela expectativa, aquela ânsia de estar alterando o sorriso, mas ainda não sabe como que vai ficar o seu rosto após essa modificação, e pode ser uma modificação grande. E aí, será que esse dente, esse tamanho de dente, formato, vai ficar legal para mim? Então, como que eu consigo ter essa noção maior de uma grande alteração do meu sorriso? Então, inicialmente, nós vamos fazer isso num computador. Através de um software, através de um programa, nós vamos mostrar para a pessoa, para o nosso paciente, para o nosso cliente, como que possivelmente vai ficar o seu sorriso. A partir daí que nós temos essa imagem no computador, nós também podemos criar um mockup motivacional. O que é um mockup motivacional? É o desenho do seu dente feito por meio de uma impressão 3D, onde eu posso encaixar essa impressão 3D na boca do meu paciente e ele vai visualizar se é realmente aquilo que ele pretende estar fazendo de alteração. Então, facilitou muito para nós conseguirmos essa previsibilidade. Então, antes de nós entrarmos diretamente no tratamento, nós vamos ter, é claro, que um bate-papo para entender a expectativa e isso tudo do nosso paciente. A partir daí, nós vamos fazer esse projeto, esse desenho, e depois mostrar para o paciente, na boca dele mesmo, de maneira real, como que vai ficar. Então, isso é muito interessante e bacana de estar mostrando mais de perto, né, para o nosso paciente. E nós vamos mostrar aqui em detalhes. O doutor tem um estúdio aqui no consultório, né, doutor? Primeiro faz as fotos. Como é que conta um pouquinho a trajetória do paciente aqui? Então, vamos pensar aqui inicialmente. Nós vamos ter um bate-papo, entender qual que é a expectativa e qual que é a ideia do nosso paciente, que ele está almejando. E é claro que aí, diante a parte do conhecimento técnico, nós vamos mostrar para quais são as opções de tratamento e se tem realmente uma maior, vamos dizer, uma lógica naquilo que o nosso paciente está procurando, dentro de um diagnóstico e um possível planejamento. Então, depois deste bate-papo e desse diagnóstico, nós vamos usar ao nosso favor as imagens fotográficas. Então, nós vamos para um estúdio. Aí, no estúdio, nós vamos fazer as fotos do nosso paciente, onde nós vamos conseguir um planejamento. Aí, nós vamos fazer esse planejamento integrado de maneira na qual eu vou conseguir mostrar o projeto do sorriso, que aí entra essa previsibilidade. Então, nós vamos mostrar para o nosso paciente como que possivelmente vai ficar o sorriso. Aí, depois disso, nós vamos fazer um escaneamento da boca do paciente e esse escaneamento 3D, ele é passado para um outro programa.
Aí depois nós temos um profissional que nós chamamos de cadista, no qual ele vai fazer esse projeto e aí imprime em 3D o mocap. Aí, inclusive, eu tenho um mocap que acabou de ser impresso, né? Depois nós vamos mostrar mais de perto o que seria esse mocap. Acabou de ser impresso, nós vamos fazer os recortes e isso vai ser encaixado na boca do paciente. E aí ele vai ter essa noção de como que vai ficar o seu tratamento. Olha que maravilha! Muito legal. Aí depois o paciente, é claro, que ele vai poder opinar em relação a como que ficou. Ah, achei grande, achei curto, gostaria de mais volume nessa região ou um pouco maior nessa outra região. Enfim, você consegue ter essa ideia. E aí, a partir de então, que nós vamos entrar pro tratamento diretamente, onde vai feito os preparos do dente, algumas regiões talvez um desgaste. Enfim, entra para a parte mais técnica, né? Lógico. E o paciente naquela expectativa, né? Porque essa transformação é algo assim que tem um impacto diretamente no dia a dia, na rotina, na sua autoconfiança, não é verdade, doutor? E hoje o doutor vai ter uma demonstração aqui, o Lucas está ali aguardando? Isso. O Lucas é o profissional no qual nós comentamos que é o cadista, então ele que vai fazer essa projeção no computador, utilizando alguns softwares que já são apropriados para isso, e também já levar essa imagem para impressão 3D. Então, depois eu tenho esse mocap, que nós chamamos de mocap motivacional, que eu vou conseguir encaixar no paciente e ter uma ideia de como que vai ficar esse projeto. Então, nós vamos mostrar de perto como que é. Vamos para o segundo passo, então. Já colocar o mocap no Lucas. Exatamente. E agora, vamos com a mão na massa, diríamos assim, né, doutor? Olha, já estamos aqui com o Lucas, que hoje vai fazer a demonstração do procedimento, após a confecção do mocap. É isso, doutor? Isso. Após a confecção do desenho para o mocap, aí entra o cadista, né, no caso, que é o profissional no qual vai fazer esse projeto dentro do computador, que é o Lucas. O Lucas é o nosso modelo hoje, é cadista também. Explica um pouquinho dessa profissão pra gente, Lucas. Então, o cadista, ele é o protético da atualidade, vamos falar assim, né? Então, qual que é a função dele? O dentista manda para nós, né, todo o projeto, todo o arquivo necessário que nós precisamos para fazer o planejamento, e nós pegamos e fazemos toda a parte de análise, tudo aquilo que o dentista conversou com o paciente, ele vai transmitir para nós. Nós planejamos isso de uma forma 3D, e com isso a gente pega do digital e joga para o mundo real, falando assim, numa impressora 3D. Que é o que nós vamos fazer aqui agora, onde eu projetei o meu sorriso, e aí a gente vai provar para ver como que ficou, se o projeto que a gente fez tá legal para o paciente. Olha só, ele mesmo projetou o sorriso dele, meu Deus do céu. Será que é mais fácil ou é difícil quando é para você, hein, Lucas? É mais difícil. Eu imagino, né, doutor? Porque a percepção é diferente. E nesse caso não pode reclamar também, né, Helga? Porque não tem como. Você que projetou não pode reclamar se não gostar, né? Com toda certeza. E aí, vamos lá? Essa demonstração, doutor? Vamos? Então, na verdade, assim, logo que sai da impressora 3D, ele vem basicamente nesse formato. Então, nós temos aqui como uma plataforma no qual está grudado todos esses dentes que seriam do mocap. Então, eles são recortados e aí nós vamos levar para a boca do nosso paciente. Então, aqui eu já faço um encaixe, né, desse mocap. Esse mocap ele está dividido. Vou colocar aqui em posição. Então ele não é feito nenhum tipo de preparo antes aqui no dente, nenhum tipo de tratamento, eu simplesmente estou fazendo um encaixe e aí nós já vamos conseguir fazer essa análise. Então não é feito aplicação de adesivo, de resina, nem nada disso, é simplesmente encaixado em cima do dente dele. E aí nós temos o formato. Tá? Então, a partir daqui, eu consigo analisar, até mesmo tem aqui a quantidade de dentes no qual nós trabalhamos, se nós vamos conseguir trabalhar em 6, 8, 10 dentes, e aí o paciente, no caso, também consegue ver no espelho, tirar uma foto, depois mostrar para algum familiar, esposa, marido, enfim, ele consegue mostrar para outras pessoas e também ver se é essa a ideia do qual ele quer
Sim, às vezes não quer tirar também, né, doutora? Ah, já quero ficar com o mocap. Ele vai querer levar embora e usar, né? Ah, hoje eu preciso sair de casa, então eu vou encaixar novamente à noite, né? Na hora de sair. É porque a satisfação é muita e a mudança também, né? O impacto é muito grande em relação ao seu sorriso quando transforma, lógico, para algo que a gente gosta. Exatamente. Então, na verdade, ele fica superficial, tá? Ele fica superficial e ele fica simplesmente encaixado. Tá? Ele facilmente eu consigo remover. Então, aqui como ele está dividido, se eu tirar, por exemplo, agora esse encaixe, a gente consegue ver a diferença no qual daria sem esses dentes, tá? Aqui está encaixado, então, acredito que as pessoas já vão conseguir notar a diferença na hora que eu fizer a remoção. Então, eu estou tirando novamente, ó, ele encaixa, e aí eu volto de novo depois da situação real. Certo? Então aqui nós conseguimos ter a ideia de qual foi o aumento também que deu nesses dentes, o aumento volumétrico e também de comprimento e também aquela quantidade de dentes. Sensacional. E aí, Lucas, gostou? Não mostrei pra ele, né? Ah, ele não viu! Vamos deixar você mostrar, né, Lucas? Então eu tiro aqui, ele vai falar, pô, mas eu não vi ainda como que vai ficar. Então vamos voltar em posição. E a expectativa é grande, né? É muita. Eu acho que a expectativa maior é se olhar no espelho para ver o antes e depois, né? Olha, mas neste caso, nós estamos curiosos para saber qual foi se satisfez, lógico, toda a expectativa dele, porque ele que projetou todo esse tratamento, não é verdade? É verdade. Como a gente que está planejando, a ideia é sempre querer fazer algo melhor. Mas eu tenho certeza que ficou legal e quase sempre... Na verdade, sempre o paciente fica contente de se ver como ele está atualmente. E melhorar, né? A gente ficar mais satisfeitos com a nossa imagem. Isso é transformador. Eu tenho certeza, assim, que a maioria das pessoas que estão nos assistindo entendem que realmente isso vale a pena. Doutor, obrigada mais uma vez. Lógico, sempre é muito bom estar aqui mostrando para as pessoas todos os recursos que elas têm para viver melhor, para se sentir melhor, para aumentar sua autoestima e cada vez mais é mais rápido, mais confortável, não é tão caro, não é verdade? O procedimento está barateando, não é verdade, doutor? E tem muitas opções de tratamento, né? Isso não significa que necessariamente a pessoa teria que fazer o uso de lentes de porcelana. Então, por aí nós temos um caminho, né? Um caminho no qual a gente poderia optar por fazer alguns dentes em porcelana, outros em resina, ou a quantidade de dentes que nós vamos trabalhar com determinado material. Então, isso é simplesmente uma projeção de acordo com aquele planejamento que nós temos, mas ainda nós não optamos por determinado material que nós vamos trabalhar. Então tem sim como nós trabalharmos de uma forma satisfatória e que não tenha um custo tão elevado. Olha, que maravilha. Essa notícia é a melhor ainda, né, minha gente? Então vale a pena vocês virem aqui fazerem um orçamento com o Dr. Matheus Toneto, que está sempre aqui atendendo muito bem a todos. E doutor, sempre é maravilhoso vir aqui mais ainda, né? Porque a gente mostra com a mão na massa, mostra todo o procedimento aqui acontecendo e aproxima nosso telespectador dessa realidade de todos os procedimentos que hoje você pode se utilizar aqui. Sim, fico feliz com essa oportunidade, Elga, de mostrar mais de próximo, né, que no nosso ambiente de trabalho para o telespectador, que a ideia é essa mesmo, mostrar para o telespectador como que funciona uma das etapas que nós consideramos assim, essencial para um tratamento estético, um tratamento de reabilitação oral, e que nós fazemos todas essas etapas com o máximo de cautela e de cuidado, justamente para conseguir realmente atingir a expectativa do nosso paciente. Então, obrigado por essa oportunidade em estar mostrando mais de próximo aqui nesse ambiente de trabalho. Nós que agradecemos, doutor, de verdade. E vamos agradecer também aqui a ele, ao Lucas, que foi nosso modelo, é cadista, né? Vocês aprenderam um pouquinho mais sobre essa profissão, que é algo novo, né, Lucas? E eu quero te agradecer por estar aqui contribuindo com o nosso programa e, lógico, mostrando o seu tratamento. E eu quero saber depois o resultado final, viu? Se você gostou. Eu que agradeço. É interessante mostrar essa nova área, né, para o telespectador. E fique sempre bem-vinda ao nosso ambiente de trabalho. É sempre bom mostrar um pouquinho do nosso dia a dia para vocês.
E o Elg, você continua, mas antes de finalizarmos aqui com o Dr. Matheus Toneto e com o Lucas, nós vamos mostrar, lógico, todo o procedimento, o antes e o depois, e se o Lucas gostou ou não. Então, continue aí com a gente.